eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente. Aqui vocês devem estar vendo, é a página geral do evento, né? A página geral aqui do INIC. Eu vou copiar esse endereço. Na verdade, se você escrever INIC EPG, já deve ir direto, mas eu vou copiar para colocar no chat, né? Que eu acho que vai ajudar. Então, esse aqui, né? E aí, dentro desse link, você vai encontrar dois links que estão em vermelho. Tem um que é a programação. E aqui vai mostrar a lista de todos os trabalhos em cada sala, em cada período. Então você vê que são 19, 27, 28, né? Só aqui nesse primeiro dia tem mais de 30 sessões. Então, deixa eu copiar também esse. Estou colocando tudo no chat. Esse aqui é aqui a lista de todos os trabalhos que foram apresentados no evento. Vocês conseguiram acompanhar alguns trabalhos? Como é que foi? Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos clicar uma delas. Tá? Então, cliquei lá, sala 3, manhã do primeiro dia. Quando a gente clica essa... Ó, tá vendo? Aqui você vai encontrar todos os trabalhos escalados para aquela sessão, né? Aí você pode escolher os trabalhos que interessam e tal. Mas, na real, a gente vai em seguir. Então, aqui, a listagem dos trabalhos por sessão. E aqui a gente tem a programação YouTube. Então, aquele outro link, lembra? Tem um link vermelho aqui, programação, que é esse que eu mostrei agora há pouco. Agora, nesse outro, programação YouTube. Aqui vai abrir os canais do YouTube. Tem um canal para cada sala, para cada... né? Então, deixa eu copiar esse também. Vou colocando tudo no chat. Como a gente está gravando, vai ficar tudo isso. Depois posso colocar para vocês. Tá, aqui. Neste link. Opa, é muita coisa mesmo. E eu, claro, consegui ver uma pequena parte só. Neste link, temos os links diretos para os canais de cada sala. Então você vê que é uma floresta, um monte de coisa. E aí, eu vou clicar. Vamos ver, por exemplo, sala 3. Acho que deve estar abrindo. Então, isso. Aqui, vocês têm o canal da sala 3, com todas as sessões que ele teve. Então, teve a sessão da manhã, foi Ciência da Saúde. Aqui tá dividido por temas, né? Cada um dos canais. Então, Ciências da Saúde. À tarde foi técnico, pessoal do ensino técnico, nível técnico. Aqui é um encontro inaugural que teve de extensão universitária. E aqui é no dia seguinte, os trabalhos finais da parte da manhã, tá? Então, esse é um exemplo. Deixa eu ver agora, vamos clicar um outro. Canal 5. Tá abrindo para você. Aí você vai para lá na sala, no canal da sala 5. Mesma coisa, ó, você vê, tem sessões Ciências Sociais Aplicadas de tarde, Ciências Humanas, e aí, por último, o da sexta-feira de manhã. Então, de manhã, no horário correspondente a essa aula nossa, né? Estava rolando esta sessão aqui, né? Eu estava de coordenador de uma das salas, agora não vou lembrar exatamente qual sala que foi. Estive em 3 salas. Bom, aí, mesma coisa, tá? Então, você tem um monte de salas aqui, deixa eu ver. Ah, sim.
Ó, se você quiser ir direto para esses links, quando a gente abre aqui em cima, é a quinta-feira. Se você quiser ir para os links da sexta, o bom daqui é que aparece o tema, a área de cada sessão. Então tem ciências biológicas, ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, é uma área que é bem boa de ver, ciências humanas, né? Aí tem engenharia agronômica, eu fiquei um pouco também nessa sessão, no dia 22, na sexta-feira, então aqui, ó, rolaram essas sessões aqui, né? Ah, engenharia agronômica, engenharias, ó, tá? E depois teve as salas especiais que rolaram à tarde e à noite, essas aqui, que foram com os trabalhos premiados, né? Então, essas, por exemplo, eu não cheguei a ver, não consegui ver, porque eu fiquei nos outros ali. Então, vou abrir uma delas, só para ver se está tudo bem. Olha, Salão Unique, então aqui são as sessões especiais, tá? Talvez seja interessante, né, olhar alguma dessas aqui, porque, teoricamente, foram os trabalhos, enfim, que tiveram algum destaque, né? Tá? Então, não sei se vocês querem que eu coloque o link direto no chat desses aqui também. Não, vocês localizam, é mais só vocês localizarem pela programação, pelo link que eu mandei para vocês, que leva para aquele aquela listagem das salas no INIC, né? Então, vou fechar esse aqui, né? Vou fechar esta geralzona. Pronto. Então tá lá, a gente está gravando isso, né? E deixei para vocês aí, são sugestões de link que vão direto para algumas palestras específicas, né? Mas acho que fiquem à vontade para olhar o que vocês quiserem. E agora vamos ao começo nossos textos de hoje. Eu separei 2 textos aqui, a gente vai ter mais coisas na semana que vem. Preparei, na verdade, uma programaçãozinha especial para o sábado de manhã, e o link ele está aberto para todo mundo, ele está ali na página. Então, se alguém tiver vontade de... eu sei que é complicado, né? Sábado às 8 de manhã, para acordar cedo, tá, mas... Enfim, tá lá, né? E eu provavelmente eu vou ver como é que vai ser o retorno do pessoal, e aí eu já, de repente, aproveito isso na sexta que vem, a gente pode também fazer, né? Eu quero tentar uma dinâmica um pouco diferente. Muito bem. Deve estar aberto aí para vocês um texto sobre o Bartolomeu de las Casas, né? Que a gente quer abordar hoje, porque nós estamos falando de Brasil, né? E eu procuro estou querendo tomar um cuidado de não isolar o Brasil da América Latina, né? A gente está falando do nosso país, mas a gente precisa ter esse contexto, né? Já comentei isso em outras ocasiões. Então, eu separei aqui 2 textos, que são resumos, enfim, de relatos, de situações que atingiram diversos países da América Latina e que, de um jeito ou de outro, ecoam para a gente, né? São relatos de épocas passadas, mas a gente é fruto do nosso passado também, né? Então, vou colocar aqui. Eu só queria, antes de dar início a essa apresentação, lembrar vocês de que a gente tem uma lista de seminários, né? De tópicos de seminários, e aqui da turma do diurno, parece que menos da metade da turma escolheu o tema, né? A gente só tem 3 temas escolhidos, eu estou com a listagem atualizada. No site, na página do Ambiente Virtual, a listagem está atualizada com quem já escolheu. Então, me mandem pela ferramenta lá do diálogo, né? Daquele balãozinho, me mandem o tema que interessa para vocês com a formação do grupo. Pode ser, estou sugerindo duplas, né? Eventualmente, se alguém quiser apresentar sozinho, tudo bem também, né? E aí eu vou atualizando, assim que eu posso, eu vou atualizando lá a listagem, tá? Seria bom fazer isso logo, né? Porque a gente tem para vocês terem tempo de apresentar, enfim, e eventualmente a gente vai marcar um dia para vocês enviarem antes um resuminho, se quiserem, né? Para que eu possa dar um parecer, comentar alguma coisa, se quiser, se tiver alguma coisa para que eu possa ajudar, eu falo antes da apresentação, né? Beleza.
Então vamos lá, Bartolomeu de Las Casas, né? Nasceu e morreu na Espanha. É um frei, nasceu em Sevilha no final do século XV. Vocês, né, vão perceber que ele viveu bem nessa época agitada dos descobrimentos, né? Quando Portugal e Espanha eram grandes potências navegadoras, né? Então, o Bartolomeu ele participou da segunda viagem do Cristóvão Colombo, né? Ele chegou à América em 1502. Então, lembrando que Cristóvão Colombo chegou em 1492, 10 anos depois, volta com uma frota e o Bartolomeu está nessa segunda leva aí, ele tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Uma história que eu quero deixar bem claro, bom, vocês vão perceber aqui, não é uma história de um santo, não é uma história de alguém sem falhas, ao contrário, uma pessoa que teve envolvimento inclusive com violência e que depois superou isso, enfim, soube aprender. Mas vamos lá. Inicialmente, quando ele veio na juventude, né, apoiava a exploração de trabalho indígena forçado nas plantações, porque essa viagem veio um pouco para isso, né? Tentar colocar os indígenas, para os nativos, né, para trabalhar em plantações. Houve então uma série de ataques no começo do século XVI para captura e escravização de índios, e a gente não é preciso lembrar que enquanto isso estava acontecendo em diversos hoje países da América Latina pelos espanhóis, a gente teve também algo semelhante acontecendo aqui no Brasil, né, pelos portugueses. Bom, ele volta para a Europa para se tornar sacerdote em Roma, em 1507. Em seguida, ele retoma o seu trabalho de evangelização na América. Então vocês vão ver que a história do Bartolomeu, a vida dele se passou boa parte em alto mar, porque ele estava entre a Europa e a América quase o tempo todo, né, fazendo essas viagens, idas e vindas aí consecutivas. Ele foi para Cuba, né, onde seguiu trabalhando nesse primeiro momento na exploração dos nativos, que tinha como objetivos trabalhar na agricultura e na mineração, que foi muito importante, né? Não só no Brasil, como toda a América Latina. Você vê Bolívia, né? Os mineiros, a gente depois vai falar um pouco mais disso. Em 1511, em dezembro de 1511, uma missa próxima ao Natal, né? Bartolomeu ouviu um sermão e ficou muito tocado por isso. Ele ouviu um sermão enérgico do Frei Antônio de Montesinos, em que ele se perguntava: com que direito e com que justiça vocês forçam os índios a tão cruel e horrível servidão? Vocês fazem com que eles morram extraindo ouro para vocês. Isso é justo? Vocês não deveriam amá-los como seus semelhantes? Né? Então, esse é um relato feito pelo Eduardo Galeano, um jornalista uruguaio, né? Que ele reconta essa história, né? Esse sermão, então, toca muito o Frei Bartolomeu, e a partir daí ele muda radicalmente de atitude, né? Ele passa a denunciar as injustiças cometidas. Inicia em defesa dos índios uma campanha dirigida ao rei de Aragão, Fernando II, ao cardeal Cisneros, pessoas importantes, né? E inclusive ao poderosíssimo Carlos V, imperador super jovem. E dá uma olhada no currículo do cara. Com 19 anos, ele tinha se tornado imperador da Espanha, Alemanha, Áustria, Nápoles, Sicília, Países Baixos e Novo Mundo, né? Então era um grande imperador europeu ali. E o Bartolomeu vai falar com esse cara, vai escrever, né? Vai procurar contato direto para denunciar o que estava acontecendo na América. Era muita violência. Por denunciar publicamente os abusos dos funcionários contra os índios, ele obteve a inimizade de muitos, claro. Ele está escrevendo para europeus, denunciando injustiças cometidas por europeus, né? E na época existia um Conselho das Índias, que era um conselho que, vamos dizer, é quase uma espécie de Supremo Tribunal, né? Que cuidava dessas questões relativas à colonização, né? Usado o nome, né? Conselho das Índias, mas referia-se ao que a gente hoje chama de América, né? Voltando para a América, o Bartolomeu começa o trabalho de evangelização na Venezuela. Então, aquela história de catequese, né? Querer converter os nativos para as crenças cristãs, europeias, né?
Só que na Venezuela acontece um grave incidente. Aqui tem uma pequena diferença entre os nativos aqui no território do Brasil, os nativos latinos em outros territórios, né, na Venezuela, por exemplo, havia uma combatividade muito grande, né? Então, os embates foram mais violentos, em princípio. Um grande embate entre índios e colonos no território da Venezuela teve muitos espanhóis mortos por índios, né? Então, ambos os lados, né, tiveram várias vítimas fatais, mas o fato de muitos espanhóis terem morrido naquele evento específico chocou muito o Bartolomeu. Ele estava de perto, ele já era contra isso, né? Ele entra para a ordem dominicana. Bartolomeu, nessa época, ele aceitava, ele ainda dizia aceitar a escravidão de mouros e africanos, né? Mas ele começou a desenvolver, né, e sustentar um discurso muito firme contra a escravidão dos índios, né? Dizendo que as guerras contra os índios eram injustas. Aqui no livro do... Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, Os Nascimentos, um livro do Eduardo Galeano, está aqui, ó, né? Ele conta um pouco tem vários relatos sobre a América Latina e conta a história do Bartolomeu em episódios aqui, né? Bom, ele enfrenta a oposição de teólogos. Os teólogos eram contra, porque os teólogos, na verdade, tinha aquela história de achar que os nativos, né, da América não tinham alma, era uma coisa muito louca, que eles, né, tratavam como assim, sub-pessoas, né? E aí o Bartolomeu escreve para o Conselho das Índias: não olhem, aqui um trechinho, né? Não olhem minha rudeza de dizer, e sim a vontade com que sou movido a dizê-lo. Já chegam aos céus os alaridos de tanto sangue humano derramado, os queimados vivos, assados em gregas, jogados a cachorros bravos. Poderiam levar escravos de outra maneira que não fosse em prejuízo dos índios. Então, ele é particularmente tocado pelas agressões várias que ele presenciou cometidas contra os nativos, né? Ele tenta uma audiência presencial, né, na Espanha, junto ao Conselho das Índias, mas é negado, né? Ele não é recebido. E em 1535, ou seja, vamos só lembrar que o tempo está passando, isso aí foi uma luta de uma vida, ele já está aqui perto dos 60 anos de idade, né? Ele vai para o Peru, mas o navio em que ele viajava naufragou no litoral da Nicarágua. Lá, então, na Nicarágua, ele enfrenta o governador Rodrigo de Contreras. E ele denuncia, nessa ocasião, além das violências todas, ele denuncia o tráfico de escravos, o envio de escravos índios ao Peru. Tudo isso vai fazendo com que ele seja mal visto pelos colonizadores. Em 1536, ele vai para Guatemala, né, onde segue o seu trabalho de evangelização, tinha esse lado, né? Então ele vai pregando para os índios e ele cria, veja bem, em princípio movido, né, segundo os relatos dele, por interesse humanitário, mas olha só a proposta. Ele sugere um tributo a ser pago pelos indígenas, pelos nativos aos colonos, pacificando assim a relação entre uns e outros. É uma espécie de pedágio, um imposto mesmo, né? Os próprios nativos teriam que pagar isso para os colonizadores. Isso seria, vamos dizer, uma espécie de segurança para evitar que houvesse ataques, enfim. Bastante. Não sei o que vocês acham, querem comentar essa proposta, sim? A gente está aqui no século XXI lendo isso, né? Me parece um pouco estranho, né? Enfim, ele volta para a Espanha em 1540 e 2 anos depois, finalmente ele conseguiu aquela audiência presencial que ele queria fazer no Conselho das Índias. E aí ele impressiona o imperador, Carlos V. Pouco tempo depois, o imperador publica então as leis novas. E o que acontece de mais marcante aí é que essas leis restringem a escravidão dos índios, criam uma série de obstáculos para os colonizadores. E isso teve assim, conseguiu desagradar, que a gente fala, gregos e troianos. Né? Todo mundo ficou desagradado, porque os colonizadores, claro, ficaram bravos, né? O Bartolomeu teria sido culpado por essas leis que proibiam, dificultavam muito a escravidão. E o próprio Bartolomeu também ficou insatisfeito porque ele achou que ficou suave. Ainda ficou fraco, pouco isso. Então, o Bartolomeu segue nesse embate e publica uma obra, né,
chamada, o título já diz tudo, Brevíssima Relação de la Destrucción de las Índias, onde ele acusa os descobridores da América de diversos crimes e atitudes violentas. Aí ele escreve um monte, né? Obviamente que essa obra ia gerar polêmica, de fato, né? Gerou polêmica porque muita gente que teve contato com esses escritos na Europa e que não sabia como era o processo de colonização achou que ele estava inventando. Esse cara é louco, né? Esses relatos são escandalosos, sensacionalistas, né? É exagerado, tal. Bom, a obra foi censurada, né? E foi republicada ilegalmente muitos anos depois, né? Mais de 10 anos depois. Aí começou a circular, então, nesse período aí. Mas devido a essas censuras, né, esse texto, na verdade, só foi ser mais conhecido, né, chegar para um público mais amplo mais de 100 anos depois. O Bartolomeu voltou várias vezes à Espanha para pregações em que ele defendia os direitos dos índios. Inclusive, outro ponto polêmico, ele defendia os direitos políticos. Pô, esses caras têm direito a escolher seus representantes, né, desenvolver suas formas de escolha. Viajou pela América Central, lembra isso aqui, já na terceira idade, ele já estava, né, de 60 para 70 anos de idade, até mais, e viajou nesse trabalho de evangelização. Com tudo isso que ele defendia os nativos, ele ainda tinha aquele trabalho de evangelização, ele acreditava naquilo, questão de fé, enfim. Foi perseguido pelos colonizadores espanhóis de São Domingos, Peru, Nicarágua, Guatemala e México. Por onde ele passava, o pessoal arrumava inimigos, né? Em 1543, ele se torna bispo em Chiapas, no México, e faz com que o imperador promulgue as leis novas, né? Uma das leis dizia, olha só, que os filhos dos conquistadores não teriam mais direito a herdar os escravos índios dos seus pais. O que está sinalizando aqui, né? Isso mostra que, até aquele momento, então aí são 50 anos de colonização, os nativos escravizados eram considerados propriedade dos colonos, dos conquistadores. E o cara morria e deixava em testamento para os filhos, né? Ou, enfim, ele podia dispor da vida dos outros, né? E aí isso quebra com as leis novas, né? Por conta disso, em 1544, ele se tornou o europeu mais odiado da América, né? Considerado o inimigo número 1 dos colonos. Ao mesmo tempo, ele, com o passar do tempo, foi sendo respeitado e até amado pelos nativos porque defendia os indígenas, né? Um dos trechos aqui, também estou citando novamente o livro do Galeano, né, Os Nascimentos, defendia os indígenas atacando os que defendem pior tratamento que o esterco das praças. Denuncio quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Tá? Então, o que ele bate muito nessa tecla, né, ele fala muito disso, que alguns iam para a América levantando a cruz, né, falando de Jesus, defendendo o rei, mas cometiam violências terríveis. Então, estava, vamos dizer, sujando aí o caminho da fé e do próprio rei, né, a própria história do rei. No seu texto confessionário, Bartolomeu dizia que nenhum dono de escravos poderia ser absolvido na confissão. Eles deveriam antes libertar os escravos. É claro que os colonos não aceitaram isso, né? E o Bartolomeu, então, ele já como bispo, né, ele falava nisso. Quando a pessoa ia fazer a comunhão, então você tem escravos, tem que libertar seus escravos. E cada vez que alguém negava isso, ele dizia, então vocês vão ser excomungados. Com o passar do tempo, isso rapidamente gerou vamos dizer assim, uma revolta entre os colonos, de um ponto em que um dia ele chega na cidade real de Chiapas e o mensageiro, né, aquele pessoa que vem recebê-lo, tal, diz que não tem verba, né? Não tem verba para pagar as viagens desse bispo. Usem moedas dos enterros. Então, se quiser, vocês fazem uma coleta aí, arrumam umas moedinhas que eu não vou ficar pagando viagem desse cara aí. O negócio estava nesse pé, né? O Bartolomeu gera tanta polêmica em Chiapas, né, que em 1546 ele tem que se mudar meio às pressas, quase que em fuga, né? Ele vai para a cidade do México.
E no ano seguinte ele volta definitivamente para a Espanha, né, já com mais de 70 anos de idade, e ele vai continuar lá a sua luta por direitos humanos, escrevendo muito, publicando escritos. Um deles é o escrito em defesa dos índios, que foi combatido por muitos, né? Em Valladolid, em 1549 e 1551, isso é interessante, teve uma série, então a gente está aqui no período da Renascença, né? Teve uma série de debates entre Bartolomeu e Juan Ginés de Sepúlveda. Eram dois homens, dois teólogos, né? Duas pessoas estudiosas e tal. E o Bartolomeu ele defendia os seguintes pontos. Era uma espécie parecido com o que seria hoje um debate político, assim, vamos ver, um segundo turno fica um contra o outro e tal. E o Bartolomeu defendia o seguinte: se os homens são criados à imagem de Deus, então a escravidão deve ser abolida. Primeira coisa. Segundo, o imperador não pode ser dono das propriedades dos indivíduos. Ele é só governante, não é proprietário. Isso muda muita coisa. Assim, a partir disso, né, ele desenvolve dizendo: nações indígenas devem ter autonomia, submetendo-se ao Império Espanhol simplesmente pelo pagamento de tributos. Aí vem aquela proposta dele, né? Outra, os nativos não são bárbaros e selvagens. Na verdade, em alguns textos do Bartolomeu, ele chega a sugerir que os brancos colonos são os possivelmente chamados de bárbaros, né? Que não são os indígenas. E fazendo isso, ele estava comprando briga direto, né? Estava contrariando, né? Fazendo contraponto à tese do Sepúlveda, né? Que era o outro debatedor que dizia, ele inclusive apresentava nessas audiências tal, uma tipologia, dizia que na América tem diferentes tipos de bárbaros, tem os bárbaros que são mais violentos, tal. Então o Sepúlveda defendia isso, chamando de bárbaros, né? Não, tudo bem, gente, eu tô só uma pausa aqui, o pessoal tá mandando aqui mensagem para mim sobre os temas. Fiquem tranquilos, a gente vai ter um tempinho, aqui no chat mesmo pode ser, né? Não tem problema. Pode mandar aqui mesmo. E tem aquele balãozinho também que é possível para vocês mandarem, vocês podem cuidar disso depois. A gente vai ter um tempinho aqui também. Aí ele fala que os pecados, olha só, os argumentos que o Sepúlveda lançava para dizer, para justificar violências contra os índios. Pecados contra a natureza e infidelidade a Deus. Ele dizia, isso não é causa para guerra. Por quê? Defendia que devemos compreender as manifestações culturais nativas como uma forma de religiosidade, né, que merece respeito, poderia ser modificada pela persuasão, ele mesmo trabalhou na evangelização, e ao longo do tempo, mas nunca usando a força. Outro ponto, se os conquistadores usassem violência, isso tornaria justa a reação violenta dos índios. Né? Esse era um ponto. Após uma série de debates, então foram mais de 2 anos, né, de debates, e infelizmente, né, a gente fala isso com tristeza, mas o Sepúlveda foi considerado vitorioso. E aí, como consequência imediata, as obras de Bartolomeu são todas censuradas e proibidas para leitura. Aqueles escritos dele são banidos, né? Claro, a gente pode entender isso naquele contexto, né? Ele estava fazendo isso na Europa, ou seja, ele estava no território do inimigo, vamos dizer assim. Anos depois, né, em 1566, Bartolomeu passa por cima do rei da Espanha, ele desrespeita a autoridade do rei e do Conselho das Índias e se dirige diretamente ao Papa. Vocês podem imaginar, hoje ainda o Papa é uma figura tão importante no mundo, então imagina naquela época, ele escreve direto para o Papa Pio V pedindo que ordenasse o cessar das guerras contra os índios, dando fim aos saques que utilizavam a cruz como álibi. Né? Bom, Bartolomeu morre em Madrid aos 592, em 1566, aos 92 anos de idade, né? Ele viveu bastante. Naquela época, imagina, com pouca a medicina precária, enfim, a higiene, né, sanitária precária. Ele morreu aos 92 anos de idade, é um caso raríssimo, né, para a época, 17 de julho de 1566. Na época era muito raro um homem viver tanto, mas a defesa dos índios deu sentido à vida de Bartolomeu até o último instante. Né? Então aqui são as referências que a gente tem. Tem um livro da Edusp muito bom, que lançado recentemente sobre direitos humanos. Tem alguns textos do Bartolomeu lá. Né? O Memórias do Fogo, do Galiano, mostrei para vocês. Também consultei alguns dados, datas, né, na Wikipedia.
Então esse era o primeiro texto que eu queria abordar, né? Tá aí. Vou abrir agora para, enfim, quero saber o que vocês acharam, se vocês têm comentários a fazer. Eu até tinha selecionado mais alguns textos aqui, né? Ele morreu sendo chamado de desobediente, né? Porque não acatou as orientações dos superiores dele, né? Comentários. Então você vê que a história dos nativos sempre foi uma história de luta, né? Desde o início, dentro e fora do Brasil, né? Bom, se tiver tranquilo para vocês, eu vou passar agora para o segundo texto que eu separei para hoje. É um texto particularmente interessante para as moças, né? Porque é um relato feminino, direto, muito mais recente. É um relato que data dos anos 70, século 20. Isso foi publicado em livro. Vamos lá. Então tá aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ampliar um pouco, né? Um dia da mulher mineira. Então é a vida da mulher que trabalha, enfim, que está na região das Minas, nesse caso aqui na Bolívia, né? Esse relato é feito por Domitila, que foi uma líder. Deixa eu ver se eu... A Domitila... Aqui, ó. Uma líder trabalhadora boliviana que no início dos anos 70 comandou na Bolívia uma grande greve, uma greve feminina. E essa greve foi tão forte que culminou com a queda do governo. Começaram 5 mulheres, e aí com o passar do tempo foi crescendo, entraram alguns religiosos também nessa greve, enfim, e acabou derrubando o governo. Como que é o dia da mulher mineira? Meu dia começa às 4 da manhã, especialmente quando meu companheiro está no primeiro turno. Então eu preparo o seu café da manhã. Em seguida preparo as saltenhas, porque faço umas 100 por dia e vou vendê-las na rua. A saltenha era tipo de uma empanada, né? Aqui eu coloquei empanada boliviana, recheada com carne, batata, pimenta e outros condimentos. Uma espécie de um pastel feito com massa de pão, tal. Ela fazia 100 por dia de madrugada, né? Para vender na rua. Faço isso para completar o que falta ao salário do meu companheiro para satisfazer as necessidades do lar. Na véspera, preparamos a massa e às 4 da manhã faço as saltenhas enquanto dou de comer aos pequenos. Os pequenos me ajudam, os filhos, né? Descascam as batatas, cenouras, preparam a mesa. Depois tenho que aprontar aqueles que vão à escola na parte da manhã. Em seguida, lavar a roupa que deixei enxaguada na véspera. Às 8 da manhã, saio para vender. Os pequenos que vão à escola na parte da tarde me ajudam, porque ela tem vários filhos, né? Então alguns estudam de manhã, outros de tarde. Arruma os que vão de manhã, de tarde, os que vão à tarde ficam lá trabalhando com ela, ajudando. É necessário ir ao armazém e trazer os artigos de primeira necessidade. No armazém fazem filas imensas. Fica-se até às 11 horas para se abastecer de alimentos. É fila para carne, fila para verdura, para o óleo, para tudo é preciso fila. É assim, porque cada coisa está num lugar diferente. Então, enquanto vou vendendo as saltenhas, faço fila para abastecer-me no armazém. Corro na janelinha para buscar as coisas, os meninos ficam vendendo. Depois os meninos vão ficar na fila e eu vendo. Então, ela faz um sistema de revezamento, né? Em alguns momentos ela vai fazer as compras mais específicas, tal, os meninos ficam vendendo as saltenhas na rua, tal. Depois troca, ela fica lá, eles vão para a fila. E vai assim. Das 100 saltenhas que preparo, tiro uma média de 20 pesos diários, o dinheiro deles lá, né? Se vendo todas num dia, ganho 50 pesos. Mas, se amanhã vendo somente 30 saltenhas, então perco. Então tem um dia que ela consegue vender tudo, tem dia que vende bem menos, tal, dependendo desses fatores aí de fila, de material, né, como que fica a dinâmica diária. Por isso eu digo que a média do meu lucro é 20 pesos por dia. E eu tenho sorte, porque as pessoas me conhecem e compram de mim. Algumas das minhas companheiras chegam a tirar somente de 5 a 10 pesos diários com essas vendas de rua, para complementar o salário aí dos maridos, dos companheiros. Do que eu e meu marido ganhamos, comemos e vestimos. O alimento está bastante caro. 28 pesos o quilo de carne, 4 pesos a cenoura, 6 pesos a cebola,
Se pensarmos que meu companheiro ganha 28 pesos por dia, apenas dá para viver, não é? Então repare o seguinte, é vamos dizer, um consumo basicamente de verduras, legumes e tal, a carne é muito cara, né? O salário do marido é 1 quilo de carne por dia, equivalente, né? E ela, o que ela vende, aquelas 100 saltenhas, não chega a dar o valor de 1 quilo de carne. Se pensarmos que, né, o meu companheiro ganha 28 pesos por dia, só dá para viver, sobreviver, ela quer dizer, né? A roupa custa ainda mais caro, então procuro costurar tudo que posso. Não compramos roupa para o frio, compramos lã e a tecemos. Também no princípio de cada ano, gasto uns 2.000 pesos comprando tecidos e um par de sapatos para cada um de nós. Isso a empresa desconta mensalmente do salário do meu esposo, né? Então, aquelas compras maiores, e isso a gente viu acontecer, né? A gente sabe, né? Que tem os relatos em vários países, no Brasil também, né? Então é uma espécie de escravidão disfarçada, se você for ver, né? O cara fica devendo, né? Para o contratante, para a empresa, e aí todo mês ele vai tendo aquele desconto. Nos papéis das contas chamamos isso de pacote. E acontece que antes de terminarmos de pagar o pacote, já se estragaram os sapatos. Assim são as coisas. Bem, das 8 até as 11 da manhã eu vendo as saltenas, faço as compras no armazém, faço também meu trabalho no comitê de donas de casa, olha só. Conversando com as companheiras que também vêm fazer as compras, né? Ao meio-dia, o almoço tem que estar pronto, porque os outros meninos têm que ir à escola. Então, veja um ritmo incessante, né? Trabalhando em diferentes setores, em casa, na rua, vai no mercado. E também ela menciona aqui esse papel de liderança, né? Uma liderança comunitária, né? O comitê de donas de casa. Na parte da tarde tem que lavar roupa. Não temos lavadouro. Usamos bateia. É preciso buscar água. Também tem que corrigir as tarefas dos meninos. É interessante que em vários relatos, né, nesse livro, mostra-se, fica evidente, né, a importância que ela dá para a educação dos filhos. Ela se mata de trabalhar, mas os filhos, é muito importante que os filhos tenham acesso à educação. Também tem que corrigir as tarefas dos meninos e preparar todo o necessário para as saltenhas do dia seguinte. Às vezes se apresentam coisas urgentes para resolver no comitê no período da tarde. Então tenho que deixar de lavar roupa para fazer isso. Demandas maiores lá, né? O trabalho do comitê é diário. Necessitamos reservar pelo menos 2 horas diárias. É um trabalho totalmente voluntário. Ali não ganha nada, é para trabalhar mesmo, para umas ajudarem as outras, para ter mais força nas reivindicações, enfim. As demais coisas faço à noite. Os pequenos trazem bastante tarefa da escola e fazem à noite sobre uma mesinha, uma cadeira ou um caixãozinho, né? Tudo móvel improvisado, uma vida muito simples, né? Uma moradia simples. Às vezes todos têm tarefa. Então põe uma tábua em cima da cama e algum deles faz ali a tarefa. Então usa a cama como mesa, enfim, se improvisa lá. Quando meu marido trabalha na parte da manhã, ele e os pequenos vão dormir às 10 horas da noite. Quando ele trabalha de tarde, então ele fica fora a maior parte da noite, né? Porque é a questão dos turnos, do segundo turno. E quando trabalha no turno da noite, aí ele só volta no dia seguinte mesmo. Então eu tenho que me adaptar a esses horários. Geralmente não conseguimos contar com a ajuda de outra pessoa na casa. O salário do meu companheiro é pouco. E eu tenho que ajudar fazendo as saltenhas. Outras companheiras ajudam na casa tecendo, outras costurando, outras fazendo tapete, outras vendendo na rua. E algumas não podem ajudar por questões de saúde, por dificuldade que tem, pessoais. A situação é realmente bem difícil. Não há fonte de trabalho oficial, vamos dizer assim, né, para as mulheres. Não só para elas, como também para os jovens que voltam no quartel. Na verdade, beleza, eu estou acompanhando o chat aqui. Cadê? Na verdade, a desocupação torna os filhos irresponsáveis. Aí ela coloca, né? Os filhos vão para o quartel, voltam, já estudaram, só que ficam sempre morando com os pais, então essa dependência às vezes não é boa, né? Eles se acostumam a depender dos pais, da família, muitas vezes se casam sem ter trabalho, então vem viver em casa com a sua companheira, então é uma situação bem difícil, né? Muitas bocas para alimentar, enfim, espaço pequeno, então é assim que vivemos, assim é a nossa jornada. Geralmente eu me deito à meia-noite. Durmo então de 4 a 5 horas diárias. Já estamos acostumados.
5 horas é quando consegue dormir bastante, hein? Mas em geral, em torno de 4, 4 horas e meia de sono. Penso que com tudo isso fica claro como o mineiro é explorado duplamente, não é? O trabalhador das minas, né? O salário sendo tão pouco, a mulher tem que fazer muito mais coisas, inclusive no lar, né? E isso é um trabalho gratuito que, ao final das contas, estamos fazendo para o patrão, não é? Porque, no fim, o que sobra para as mães, além de ajudar na renda doméstica, na renda familiar, é cuidar daquele trabalhador que vai servir para as empresas, lá, para os extratores e tal. Explorando ao mineiro, exploram também não só a sua companheira, mas até os seus filhos, né? Isso porque os afazeres domésticos são tantos que até as criancinhas fazemos trabalhar. Como, por exemplo, ficar na fila, esperar pela carne, pela água. Por vezes, fazem filas tão grandes que as pessoas se apertam e se maltratam. Aquela tensão, aquele, né, aglomeração. Quando há escassez de carne nas minas, as filas são tão grandes que as crianças morrem esmagadas, às vezes, para pegar carne. Há um desespero terrível. Eu conheci crianças que morreram assim, com costelas fraturadas. E sabe por quê? Porque as mães, com tanta coisa para fazer em casa, às vezes mandam os filhos ficar na fila. Ela fala que ela mesma chegou a fazer isso muitas vezes. E às vezes é um aperto tão terrível que acontece isso. Pisam nas crianças. Também se deve levar em conta o dano que se causa a uma criança que, por ter que ficar na fila, perde a escola, dependendo do turno, né? Quando se espera a carne por 2 ou 3 dias, às vezes a fila fica de um dia para o outro, elas ficam o dia inteiro na fila. E por 2 ou 3 dias, então, elas faltam à escola. Isso quer dizer que não dão nenhuma comodidade ao trabalhador, que ele se arranje como possa, e pronto. No meu caso, por exemplo, meu marido trabalha, eu trabalho, faço meus filhos trabalharem. Somos vários trabalhando para manter a casa. E os patrões se enriquecem cada vez mais, e a condição dos trabalhadores vai de mal a pior. Mas apesar de tudo que fazemos, ainda existe, aqui um ponto importantíssimo, né? Ainda existe a ideia de que as mulheres não realizam nenhum trabalho porque contribuem economicamente para o lar, não contribuem economicamente para o lar, né? Aquelas que não vendem nada, não trabalham fora e tal, as pessoas acham que não trabalham. Pô, é um trabalho pesado pra caramba, né? E que somente o marido trabalha porque ele recebe um salário, então aquela coisa meio simbólica ali e tal. Nós temos tropeçado bastante com essa dificuldade. Então, a questão não é sensibilizar simplesmente o empregador das minas, é sensibilizar o próprio companheiro, muitas vezes, né? Que não reconhece isso. Um dia me ocorreu a ideia de fazer anotações num quadro. Pusemos como exemplo o preço da roupa lavada por dúzia e verificamos quantas dúzias de roupa lavamos por mês. Depois o salário de uma cozinheira, salário de uma babá, de uma empregada. Verificamos tudo que fazem todos os dias as esposas dos trabalhadores das minas. No final, vimos que o salário necessário para pagar tudo que fazemos na casa, como comparado com os salários de cozinheira, lavadeira, babá, empregada, era maior do que ganhava o companheiro durante um mês na mina, né? Então, um companheiro dela ganhava talvez uns 800 pesos na mina por mês, nas minas, e o trabalho delas, se você for colocar na ponta do lápis, vale muito mais. E eu pergunto, será que mudou muita coisa? Será que no Brasil de hoje ainda não existe um pouco essa questão? Isso aí não é um problema ainda, né? Muito bem. Então, se fizemos, né, elas fazem essa contabilidade, que é uma ideia bem interessante, né? E assim fizemos os nossos companheiros compreender que, em certo sentido, trabalhamos mais do que eles. Sem dúvida, né? E que, inclusive, contribuímos mais dentro do lar com o que economizamos. Então, você vê que até a roupa ela que faz, porque não tem como, vai gastar muito para comprar. Assim, apesar de que o Estado não reconheça o nosso trabalho, o trabalho que fazemos na casa, o país inteiro se beneficia do nosso trabalho. E também o governo se beneficia, porque desse trabalho não recebemos nenhum salário, né? É exploração mesmo. Enquanto seguirmos no sistema atual, as coisas serão sempre assim. Por isso me parece muito importante que os revolucionários ganhem a primeira batalha no lar. O primeiro embate, os primeiros debates, as conversas têm que acontecer no ambiente doméstico. E a primeira batalha a ser ganha é da participação da companheira, do companheiro, dos filhos, na luta da classe trabalhadora, para que este lar se transforme numa trincheira intransponível para o inimigo, né? Porque se a gente tem um inimigo dentro da própria casa, então será uma arma a mais que o inimigo comum pode utilizar com um fim perigoso. Então, os empregadores, às vezes, né,
não se importam muito com as discussões, os problemas domésticos. Por isso é necessário ter clara, bem clara a ideia da nossa situação e deixar sempre, para sempre, a ideia burguesa de que a mulher deve ficar no lar e não se meter em outras coisas, como, por exemplo, em assuntos sindicais e políticos. Ainda que ela esteja somente na casa, de todos os modos, ela está metida em todo o sistema de exploração em que seu companheiro vive, seja trabalhando na mina ou na fábrica, onde quer que seja. Não é certo? Então esse é o debate aí que a Domitila puxa, essa demanda, né? Ela como representante de uma coletividade imensa, né? Muita gente aí passando por isso, né? É um relato da Bolívia, mas, enfim, a gente tem razões para acreditar que aconteceu coisa semelhante por aqui, e eu nem sei se a gente pode usar o verbo no passado. Acho que a vida atual traz questões, né? Existem conexões entre algumas situações que a gente vê, né? Para vocês saberem, ela assume um papel de liderança, né? Nesse texto ela já deixa claro que não estava justo aquilo, considerava isso um problema e tal, e faz essa, começa a ser, vamos dizer, essa porta-voz, essa liderança comunitária, e ela acaba sendo presa, passa por diversos perrengues, né? E mas aí, com a coisa da greve de fome, ela acaba adquirindo uma importância grande. Ela chegou a falar, inclusive, na ONU, se não me engano, fazer um discurso, né? E o discurso começava, até o nome do livro, desse livro que eu usei como referência, o começo da fala dela: se me deixam falar, e aí ela fala pra caramba, né? Muito corretamente, muito guerreira, né? Batalhadora, como tantas pessoas, né? Ainda hoje. Então, esses são textos, como eu falei no começo, que se referem à América Latina, em diferentes períodos históricos, mas que, por isso mesmo, de algum modo a gente percebe uma conexão conosco, né? Tá? Eu queria agora ouvir um pouco vocês, saber de vocês, como é que tá, o que que vocês acham, o que que vocês têm para comentar, que vocês acharem interessante. Alguma situação atual que vocês querem trazer a partir desses relatos. O que a gente tem aí? Índios e mulheres, né, nativos e mulheres exploradas muitas vezes. Então são dois trabalhos que mostram, ou dois relatos, vamos dizer assim, né, que mostram isso. Nativos e mulheres. Né? Embora sejam temas complicados, mas a gente tem que abordar, né? É importante a gente entender esse contexto histórico, enfim. Tudo bem, gente?